Daniel Vorcaro e a suprema força-tarefa para salvá-lo. O que a gente percebe é que tem uma série de situações que geram até crises, ainda não ao ponto de uma crise, mas desgastes muito grandes, desgastes institucionais que podem futuramente terminar gerando nulidades desse processo. Então vamos lá. Daniel Vorcaro conta com uma suprema força-tarefa para salvá-lo? Bem, as investidas contra instituições que revelaram esse escândalo do Banco Master apontam na direção de que há, sim, um trabalho muito amplo para salvar Daniel Vorcaro. Seria normal se partissem essas ações da defesa, que a gente sabe que Daniel Vorcaro tem, inclusive, uma grande tropa de choque de advogados de grandes bancas com atuação nas Supremas Cortes. Mas, ao contrário disso, as ações que podem futuramente ajudar até na anulação de decisões estão sendo adotadas por autoridades do STF, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União. Por exemplo, o ministro Dias Toffoli foi protagonista, mais uma vez, de algo que já é observado pela defesa de Vorcaro. Quando a gente conversa com juristas e advogados, já foi o ministro Dias Toffoli protagonista da confusão mais recente e, mais uma vez, com atitudes sem parâmetro. Atitudes que causam espanto em muitos dos segmentos que estão envolvidos nesta apuração e nesta investigação sobre o Banco Master. Vamos lembrar, primeiro foi a acareação, que ele determinou colocando o Banco Central como suspeito, mesmo sem ser investigado. Por mais que ele não tenha colocado diretamente com esse termo, mas se chama o diretor do Banco Central, que não é investigado, para fazer uma acareação com pessoas investigadas, e ali, naquele caso, o representante do Banco Master, o banqueiro Daniel Vorcaro, e o então presidente do BRB, o Paulo Henrique, qual é a imagem que se passa em relação ao BC? Essa foi uma das atitudes. Depois vem a atitude desta quarta-feira. E aí o que foi que Toffoli fez? Dias Toffoli teve a grande operação ontem da Polícia Federal e Dias Toffoli mandou lacrar bens apreendidos na operação da Polícia Federal. Mandou lacrar, mandou levar tudo para o Supremo Tribunal Federal, sem acesso da Polícia Federal. E aí ele determina que tudo tem que ficar lacrado, que foi apreendido, e tudo tem que ficar sob a guarda ali do Supremo Tribunal Federal. De novo, sem parâmetro. Nos dois casos, é verdade, Toffoli recuou. Teve de recuar, diante de tamanha repercussão. O que se vê é que Toffoli perdeu a credibilidade neste caso do Banco Master, do qual ele é relator no Supremo Tribunal Federal e sob o qual ele colocou sigilo absoluto. E há muitas outras indagações e outras atitudes dentro do próprio Supremo Tribunal Federal que terminam gerando uma nuvem sobre o que se espera, pelo menos se espera, da ética na magistratura. De novo, sabe aquela coisa que a defesa adora para encontrar lá na frente e dizer assim, olha, isso aqui estava errado. Tanto que o próprio ministro questionou a Polícia Federal. E se questionou, então tem que anular tudo isso aí. Gente, a gente já viu esse filme. A gente já viu esse filme mais de uma vez. E tem mais, né? Isso vai gerando, assim, uma pecinha, é um tijolinho atrás de outro tijolinho. É o que a gente está vendo acontecer. Por quê? Ocorre, se a gente for olhar no passo a passo, desde que passou a liquidação do Banco Master e avançaram as investigações apontando em outras direções para cada vez descobrir um escândalo maior sobre fraudes, cometidas dentro dessa instituição financeira, fraudes sobre as quais o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esses dias disse que pode ser a maior fraude do sistema financeiro no país. Não são palavras minhas, palavras do ministro da Fazenda.
E aí, primeiro, a gente assistiu o Tribunal de Contas da União numa investida enorme por meio do relator Jonathan de Jesus, para que houvesse um acesso a dados sigilosos, um despacho inicial colocando também, questionando se o Banco Central agiu no prazo certo, se teria como ter adotado outras medidas, questionando o Banco Central, como se o Banco Central, de novo, é quem tivesse cometido as irregularidades, né? Independentemente das fraudes já apontadas e que causam esse escândalo nacional todo do Master. Aí, depois, vem com aquele outro despacho que diz que pode dar uma cautelar para que o Banco Central não possa vender os ativos do Master. Enfim, deu aquela crise toda que vocês acompanharam, mas vocês veem que são questionamentos que vão deixando pontas soltas. Pontas soltas que advogado adora depois juntar tudinho e dizer, pronto, tem uma renda completa aqui para se mostrar ali que é possível pedir uma anulação.